Às vezes, provavelmente, talvez, tem alguém da sua família que já um dia estava adorando ao Senhor, servindo a Deus e hoje está servindo a Satanás. Então, ore por essas pessoas também. São filhos, são pais, parentes. Ore para que possam ter oportunidade de voltar. A nossa oração, a nossa intenção é que todas as tribos, povos e raças venham adorar o Senhor. Então, faça a sua parte, vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos testemunhar, para que o Espírito Santo de Deus nos use, para que essas pessoas vejam o quanto estão distantes do Senhor e voltem. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir para hoje sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Essa possa ser a nossa oração. Nós vamos cantar essa oração agora, que verdadeiramente possa ser a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração e de cada um que está acessando e servindo ao Senhor através desse culto. te seguir para
Amém, glória a Deus. E a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e família. Hoje é um domingo do Senhor, de alegria. A palavra de Deus diz que há alegria plena na presença do Senhor. Então nós estamos aqui com muita alegria. Amém, queridos? Há um versículo que diz: alegrei-me quando me disseram. Coisa boa, né, irmãos? Tem um cântico antigo, não sei, os jovens não vão lembrar não. Dizia assim: a alegria está no coração, já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Poxa, que coral bonito, hein, gente? Amém, Jesus. Muito bem, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero falar hoje sobre os 3 tipos de cristãos. 1 Coríntios, capítulo 3. Por enquanto, vamos ler aí os versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Senti vocês animados na presença do Senhor. Vamos ler juntos, tá lá? Olha lá. Eu, porém, irmãos, pessoas carnais, como crianças em Cristo, e lhes dei, não pude alimentá-los, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Amém. Amém, assim, pela palavra, né? Mas com tristeza, né? O que Paulo está dizendo aqui, né? Irmãos, eu vou fazer agora 50 anos de convertido. Estou com 66 de idade, né? De convertido. Fiz 42 anos de ministério e durante esse tempo eu já vi muitos tipos de cristãos. E você certamente já viu também, não é? Há, assim, uma imensidade de tipos de igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, para todos os gostos. Todos os gostos. E, assim, a nota triste é que muitas são formadas não por causa do crescimento do Evangelho, mas para agradar a certos gostos. Então a gente diz isso com pesar, para agradar a certos gostos de pessoas ou de grupos. Para minha surpresa, outro dia eu vi um vídeo de uma pastora lésbica, e ela disse que é da igreja, alguém viu? Lesbiteriana. Falei, Jesus amado, que tristeza é essa? Absurdos. A gente fica perplexos com esse tipo de coisa que está acontecendo. Eu vou dizer no meio evangélico. Há extremos, há 2 extremos perigosos
De um lado, as pessoas são radicais demais, hiper radicais. E de outro lado, o quê? Liberais. Pode tudo. Tudo se enquadra. É possível, é gospel. Não é? Então, hoje, né, estamos aí, o mundo, né, especialmente o Brasil, celebrando o carnaval. E você sabe que tem muitos cristãos fazendo isso. Cristãos. Estão participando, apoiando. Triste demais, irmãos, o que está acontecendo no meio evangélico. Às vezes eu fico até pensando se devo comentar isso ou não. Um pastor e uma pastora, aqui um casal de pastores, né? Aqui da Barra da Tijuca, celebrou um casamento de um casal gay. E no álbum de fotos, estou falando isso porque está na internet, irmãos, estavam os 4 nus. O pastor, a pastora e o casal gay. Os 4 nus, tirando fotos ali para o álbum maravilhoso do casal. Carnaval vamos ter, não vi, mas sempre tem, modelos chamadas evangélicas participando do carnaval, seminuas ou quase nus, né? Posando para revistas masculinas. E às vezes a mensagem é evangélica, posa para revista masculina. Swing gospel. Isso, irmãos, estamos no fim. Há uma outra pastora, toda tatuada, inclusive, assim, careca, a tatuagem até na cabeça. Esses vídeos estão aí também, né? Ayala é o nome dela, pastora Ayala. E falando, orientando, né, seus liderados e botando na internet. Ó, se você está no pó, vai firme, não tem problema não. Está com a sua maconha, consagra a sua maconha para Jesus. Se está no homossexualismo, não tem problema, continua, vai assim, vai andando. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo no nosso meio? Mas aí você vai para Brasília, tem lá a bancada chamada evangélica, e muitos vendem seus votos, vendem para todo tipo de coisa horrível. As pessoas são compradas, evangélicos, se dizem, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Pastor aliciando menores, infiéis aos cônjuges. Outro dia eu falei daquela tragédia lá em Manaus, não sei se os irmãos lembram, né, que tinha uma mulher em cima de uma ponte, ameaçando se jogar. E aí vem bombeiro, vem não sei quem, vem e tentando, e ela ali na beiradinha, não deixando ninguém se aproximar. Passou um pastor, viu, sentiu no coração que devia orar por aquela mulher, parou o carro, foi, se aproximou, já tinha muita gente ali, e ele começou a orar em voz alta para ela ouvir, pedindo a misericórdia de Deus para a vida dela. Foi quando esse pastor chamou a atenção dela. E ela permitiu que ele se aproximasse e continuasse orando por ela. Ela não se jogou, graças a Deus. Mas qual foi a tragédia? A tragédia é que aquela mulher confessou que era uma pastora. E que, por que o desespero? Seu marido, bispo
da sua denominação atraiu com um garoto de programa. Olha só, irmãos. Não, é triste falar isso, irmãos. Mas para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no meio chamado evangélico. Pastor Luiz Saião, hebraísta, muito conhecido, né? Pastor Batista, ele evangelizando uma pessoa, a pessoa falou assim: você toma café? Tomo. Então você é do mundo. Você é do mundo. Há extremos, sabe, irmãos, que a gente lamenta profundamente. Extremos. E aqui, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala de 3 tipos de cristãos. 3 tipos. E eu quero começar aí, versículo 1, falando do cristão carnal. Cristão carnal. Verso 1, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí, hein? Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Paulo, logicamente, está se dirigindo à igreja. Tanto que aqui nesse versículo ele começa dizendo, irmãos. Queridos, dentro de uma igreja há todo tipo de irmãos. Isso é fato. Vocês sabem disso. A pergunta intrigante é possível ser um cristão carnal? Um cristão verdadeiro e carnal? É possível receber Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor? É possível uma pessoa ser regenerada e não ser transformada? É possível, queridos, uma pessoa ser justificada, mas não ser santificada? São perguntas que cada um precisa responder. O fato é que Paulo é um exemplo disso. Paulo, ele sofreu muito com os hereges, falsos mestres, falsos cristãos que estavam infiltrados na igreja. Alguns acham até que quando ele se refere ao espinho na carne, está se referindo a esses falsos mestres, falsos profetas, esses hereges infiltrados na igreja. Então, a Bíblia nos alerta sobre isso, irmãos, mostrando que numa igreja local há cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Há salvos e há não salvos. Há convertidos e há convencidos. Há trigo e há joio. Há ovelhas e há, infelizmente, bodes ou lobos revestidos com a pele de ovelhas. Isso é fato, irmãos. Você vai encontrar isso na Bíblia direto. E só no fim, no dia do juízo, é que Jesus fará essa separação. Da direita e da esquerda. Isso não tem nada a ver com política, tá, irmãos? Da direita, a sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os da esquerda,
Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tristeza, irmãos. E a Bíblia diz ainda que alguns, nesse dia, vão argumentar com Jesus. Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o que Jesus vai responder? Não conheço vocês que praticam iniquidade. Não conheço vocês. Quando você abre Apocalipse, o início de Apocalipse, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas, você vai ver quanta gente infiltrada, quanta gente falsa, infiltrada nas igrejas. Inclusive Jezabel, uma mulher que tinha esse título. Olha só, dentro das igrejas. Eu quero aqui destacar, irmãos, 3 características que Paulo fala aqui dos cristãos carnais. A primeira é, lógico, a carnalidade. Tá? Carnalidade. A ideia de carnais não é carne e osso. Está falando da natureza humana. Está falando da pessoa guiada pela natureza humana, guiada pela carne, pelos desejos carnais, pelos desejos pecaminosos. O que caracteriza hoje o carnaval, irmãos? A festa da carne. Liberação geral. Festa dos excessos. Excessos em bebida alcoólica, excesso em drogas, excessos em imoralidade sexual, excesso em tudo. Excessos. Triste demais. A pessoa se sente livre para satisfazer todos os seus desejos, seus prazeres e instintos. Mas não só isso, queridos. Você vai observar que a idolatria, observa as letras dos sambas, enredos das escolas. Olha só, a maioria absoluta é adorando a ídolos, a imagens, especialmente de umbanda, de macumba. Você pode ver, queridos, além de muitas escolas escarnecerem de Jesus, do nome de Jesus, né? Usando, vilipendiando símbolos religiosos, eles estão aí, fazendo isso, e tudo é carnaval, queridos, não há proibição para isso, se atinge a um grupo ou não, aí ninguém fala nada, é arte, queridos. Mas uma hora a mão de Deus vai pesar, queridos. Vocês não tenham dúvidas nisso. E aí ainda tem cristão cantando aquele hino feito pela mãe de santo da Umbanda, Nininha de Oiá Onira. Veio lá do fundo do inferno. Como é que é o nome da música? Menino de vó vai deixar vovó. Ah, você ouviu? Cantou não, por favor. Não vou cantar aqui para você lembrar, porque nem convém, né? Mas, olha só, as pessoas estão cantando hinos carnavalescos, e às vezes não sabe o que está acontecendo, não sabe, olha os nomes que são usados nas letras do samba enredo, olha, observa,
que é adoração, é idolatria, é honra, é festa para esses falsos deuses. E às vezes as pessoas não percebem. E a crente torcendo por tal escola de samba. Ah, não, eu sou mangueira. Então vai dar manga, vai produzir manga, meu irmão, vai. Poxa. Eu sou isso ou aquilo, eu estou torcendo. Aí vamos lá, para como é que é? Para apuração. 10. Irmãos, eu sei que é uma atração. A música atrai, né, as cores, a arte atrai, mas a gente precisa ter um posicionamento seguro, firme, diante de uma festa que não é de Deus. Ah, que tem? É triste ouvir isso, né, irmãos? O que tem? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu tenho que ter um posicionamento seguro. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a palavra de Deus. Eu não posso me deixar levar pela carnalidade. A outra característica que Paulo apresenta, verso 2, veja aí. De cristãos carnais, é a imaturidade. Verso 2. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Observe, queridos, que a igreja de Corinto era uma igreja que se caracterizava por uma igreja carnal. Eles estavam dominados pela carne. Se você observar a palavra ainda, nesse versículo, Paulo fala 3 vezes, ainda. Em que sentido? Censura, repreensão, pelo tempo que eles já tinham se convertido, ainda tinham comportamento carnal e não espiritual, imaturidade espiritual, nanicos em Cristo, não cresceram, não se desenvolveram. Paulo aqui não está falando de novos crentes, queridos, que se convertem e aí vão buscando, né, vão santificando suas vidas. Paulo não está falando desses aqui não, recém-convertidos. Aqui, e existe 2 palavras no grego para esse tipo de coisa, de criança, e aqui Paulo está usando criança, com uma palavra de criança espiritual, não é bebê, né, a referência de bebê, mas em termos espirituais. No sentido de não novo crente, mas no sentido de que não cresceu, não se desenvolveu espiritualmente. Já eram crentes há anos e continuavam com um comportamento de bebês espirituais, nos rudimentos da fé, no ABC da vida cristã. E esta é uma realidade triste nas igrejas, irmãos. Infelizmente. Olha o que o autor aos Hebreus diz, capítulo 5, verso 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Preste atenção nesse versículo. Queridos, uma realidade. O alimento sólido é para adultos. Verso 14 de Hebreus 5. O alimento sólido é para adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Observe que o problema da igreja, do povo de Deus, não é falta de conhecimento. Preste atenção. Não é falta de conhecimento, mas falta da prática da palavra de Deus. Falta da obediência à palavra de Deus. Eles conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. Mesmo problema da igreja de Corinto. Imaturos, guiados pela carne, dominados pela natureza humana, pelos desejos, paixões carnais, porque faltava a prática da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Queridos, cristãos maduros não são necessariamente os que sabem mais, os que conhecem mais. Cristãos maduros são aqueles que aplicam a palavra de Deus, que obedecem às escrituras sagradas. Olha, pela prática tem suas faculdades exercitadas, isto é, pelo hábito, pela constância, pela perseverança, por estar dia a dia praticando a palavra de Deus. Irmãos, maturidade não se adquire num evento, num culto, numa vigília, num avivamento assim, de um dia. Não, maturidade é passo a passo, dia após dia. Você conhece uma receita milagrosa para emagrecer? Já viu quanta receita na internet milagrosa que tem? Dieta do chá o quê? Seca a barriga. Do chá de banana, já viu da banana? Não vou pedir para você levantar a mão quem já fez, e já tomou aí a receita da banana. Milagre, em uma semana você perde 20 quilos. Não, isso é conversa, é ser, né? É enganado porque quer, irmão. Não vai acontecer, queridos. Não vai acontecer. Então você sabe o caminho, e que não é de um dia para o outro, é uma prática constante, que envolve fechar a boca, no sentido de, maneira aí mesmo, querido, maneira aí, né? Come menos e com mais qualidade, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque você já conhece mais do que eu. Dia após dia. Dia após dia. É um processo, queridos. Maturidade é um processo. Santificação é um processo. Você tem que crescer cada dia. Cada dia você tem que vencer o inimigo. Vencer as tentações. Um dia de um jeito, outro dia de outro. Tem dia que você está forte, tem dia que você está fraco. E você tem que perseverar todos os dias, senão
não vai crescer. É a prática, irmãos, da palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus. A gente sabe muito, irmãos. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos sermões você já ouviu, irmãos? Quantas aulas na escola dominical? Você sabe. Todos, a maioria sabe muito bem. Agora está faltando, irmãos, prática. Por que que o povo evangélico está desse jeito, irmãos? As igrejas estão cheias, mas está faltando prática da palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. E aí Paulo continua, veja lá. Para discernir, olha só. É característico de uma criança falta de discernimento, é ou não é? Por exemplo, já aconteceu com seu filho e sua filha, que está comendo um biscoito, alguma coisa assim, e cai um no chão, aí a criança vai e pega e imediatamente. Aí você, não, isso não pode comer. Ela não tem discernimento. E eu não vou perguntar aqui também, quem quando criança comeu cocô. Normal. É normal ou não é, irmãos? Brinca com cocô e... Ela não tem discernimento. Queridos, é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Tem gente que ouve qualquer pregador, e qualquer aqui não é para menosprezar ninguém, irmãos, pelo amor de Deus, e come, e engole o que essa pessoa está pregando, o que essa pessoa está falando. É só ter uma aparência espiritual e tal, dar uns gritos e botar uma roupagem espiritual, que a pessoa está engolindo, está comendo, irmão, está acreditando. Não é por aí, irmãos. Tem que ter discernimento espiritual, irmãos, em relação às heresias, às falsas doutrinas que estão surgindo. Saber, irmãos, identificar a morte na panela. Tem morte ali. Eu não vou comer isso. Eu não vou praticar isso, eu não posso. E tem muita gente, irmãos, que, assim, tem uma fama de gente muito boa, de intelectual, de sabe muito, de teólogo, que está falando muita besteira, irmãos. Muita besteira. Preciso ter discernimento espiritual. Eu preciso discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o sagrado do profano, o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, o que não convém, o que não edifica, o que não é para eu fazer. Isso não combina com o cristão. Não há harmonia, não tem condições de ser um verdadeiro cristão e fazer certas coisas e defender certas coisas. Que harmonia há nisso? Luz e trevas não combinam. Onde está uma, a outra não está. A luz dissipa as trevas, irmãos. Então, é preciso crescer na graça e no conhecimento de Jesus, como diz o apóstolo Pedro, e pela prática da palavra, irmãos, pela obediência à palavra de Deus.
Pastor, eu não conheço toda a Bíblia. Se você praticar o que conhece, vai em frente que você está indo bem. Pratica o que você já sabe. Mas, você sabe que mentir é do demo? Você não sabe? Então não minta. Não faça fofoca. Você pode ajudar alguém, estenda a mão ao necessitado, demonstre amor, prática do amor. Vá fazendo o que você sabe o que é certo. E aí, as coisas vão se encaixando, irmãos. Vai havendo discernimento e vai havendo maturidade espiritual. A terceira característica que Paulo apresenta aqui, das pessoas, dos cristãos carnais, é a mundanidade ou mundanismo. Verso 3, veja aí. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Verso 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Então, Paulo está chamando esses irmãos de carnais baseado no comportamento deles. Comportamento dos lá de fora, mundanos, segundo os padrões humanos. O que Paulo cita aqui, irmãos? Ele fala de ciúmes e contendas. Eles eram crianças mimadas. Sabe aquela criança que se aborrece quando é contrariada? Conhece alguma criança assim? Tem que ser como elas querem. São egoístas e ciumentas. Tem que ser como elas querem. Já viu uma criança mimada no shopping? Quantas vezes? Esperneando, se jogando no chão, gritando com a mãe ou o pai, ou avô ou avó, gritando, eu quero isso, aí, para amenizar a situação, para não ficar mais vergonhoso do que estava, tomando um gole aqui para poder, ficar mais vergonhoso do que já está. Mamãe vai dar, papai vai dar, titio vai dar. E assim ela vai sendo criada. Pai e mãe, avô, avó, especialmente, que são irresponsáveis, fazem todas as vontades da criança. Irresponsáveis. E diz mais a palavra de Deus, não amam. Não amam. Hebreus 12 diz que Deus nos disciplina porque ama. Quem ama vai disciplinar. Vai dizer não. Criança precisa ouvir não. Não. Às vezes as pessoas vão negociar. Eu acho até que há situações que você pode negociar, mas há outras que você tem que ser taxativo e taxativo. Não. A criança precisa aprender a ouvir não. A criança precisa aprender a ter decepções. Vai traumatizar. Pergunta a qualquer filho ou filha que os pais, no bom sentido, tá, irmão? Não é violência não, tá? Não é espancamento não.
mas que disciplinaram na hora certa, no momento certo, com comunicação, dizendo isso é isso, isso assim é assim. Pergunta se essas pessoas estão arrependidas de terem os pais que têm, ou que tiveram. Não estão, não. Mas uma criança, Provérbios está cheio de versículos, entregue a sua própria sorte, irmãos, vai envergonhar pai e mãe, vai andar pelo caminho de morte, vai ser um fracasso. Criança precisa ter fracassos, enfrentar os seus fracassos, as suas decepções, porque na vida ela vai encontrar isso, ela vai ter isso, as pessoas vão decepcioná-la, ela não vai ter tudo que tem vontade, ela tem que aprender a lutar para conquistar e valorizar aquilo que tem. Conquistar, irmãos. Crianças sem limite são excessivamente egoístas, e os crentes de Corinto estavam assim, irmãos. Eram tão egoístas que até na hora da ceia eles não demonstravam amor. Até na hora da festa do amor, do momento de comunhão, de compartilhar, eles eram egoístas. Não pensavam nos outros. Então, irmãos, aqueles irmãos estavam esperneando porque Paulo estava disciplinando. Irmãos, eu acho que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo. Mais deu trabalho. Não foi fácil não, queridos. Porque heresias estavam entrando na igreja. Inclusive em relação a dons. Dons. E a gente está estudando a carta aos Coríntios, está vendo? Em relação a dons. Tem muita gente que não entende os dons. Os dons espirituais para a edificação da igreja. Especialmente dons de línguas, profecia, revelações. Fazer revelações. Vou profetizar sobre sua vida. Vou falar em língua estranha. Cuidado, meu irmão. Veja bem a interpretação correta. Olha para Atos capítulo 2. Vai lá ler. Lê lá a chegada do Espírito Santo, não é? A dispensação do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo. Veja lá o que aconteceu. Não vamos entrar em detalhes, mas a igreja de Corinto deturpava tudo, queridos. Por isso eu digo que Paulo teve muito trabalho com a igreja de Corinto. Então há crentes assim, irmãos, que são crianças, tem que ser do meu jeito. Por que o culto não é assim? Por que eu queria aqueles hinos? Eu queria que o pastor pregasse mais sobre vida vitoriosa. Nada de pecado, nada de arrependimento, nada de transformação. Vamos se ajustar. Eu sei que tem gente assim, espero que não tenha aqui, em nome de Jesus. Porque as pessoas não gostam de ser contrariadas. Aí a pessoa vem para o culto. O que Deus vai me dar hoje? Será que eu vou gostar do culto? Será que eu vou gostar do culto? Esquece que quem precisa gostar é isso aí, é o Senhor. Eu estou cultuando. Quando eu participo de uma igreja, eu não tenho que pensar assim, o que a igreja vai fazer por mim? O que eu posso fazer por minha igreja? O que eu ofereço à minha igreja? Aonde eu posso servir? Em que eu posso servir? Eu quero ser servo e serva.
Porque tem gente que não entende o que é igreja, irmãos. Claro que nós vamos apoiar, ajudar, estender a mão aos que precisam, e devemos fazer isso, porque é bíblico. Aos domésticos da fé, não é? E tal, nem se fala, claro que é, mas irmãos, eu tenho que estar cultuando a Deus, me oferecendo, Senhor, o que eu posso fazer? Eu quero me dedicar, eu quero fazer a tua obra, onde eu me encaixo. Não se esquivar, não. Aquilo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Porque depois da morte já era, irmãos. Mas depois da morte, vai estar lá no céu, graças a Deus por isso, se realmente tinha Jesus, né? Eu me lembro que em 1997, Zagallo falou uma frase que ninguém esquece, na vitória da seleção. Foi o qual? Vocês têm que me engolir. Eu fico pensando, tem crente que fala, é crente Zagallo. Tem que me engolir. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Estou aqui para servir. Eu posso discordar, e vou discordar de alguma coisa. Claro que vou. Cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito, cada um tem um gosto. Mas existe uma ordem, uma direção. A palavra que direciona a nossa vida. Na sua casa, você tem coisas que não gosta? Você, marido e mulher? E aí você vai ficar toda hora. Sabe aquele marido chato? Conhece algum? Não precisa falar não. Que não toma iniciativa, que é ir. E aquela mulher rabugenta, que só fica, sabe, reclamando de tudo. Tem gente assim, a gente discorda de algumas coisas, irmãos, mas a gente se ajusta. Há coisas que fazem parte da nossa vida, é da nossa personalidade. E, pelo Espírito Santo de Deus, as coisas vão mudando. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, pau que nasce torto, morre torto. Pau! Você é gente, amada por Deus, transformada pelo Espírito Santo. Então, podemos mudar, sim. Podemos melhorar, sim. Cada dia, irmãos, cada dia, podemos melhorar. Então não é, não tem jeito, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Não, não é isso, queridos. Eu posso mudar, respeitar as diferenças. Minha esposa é assim, eu respeito. Meu marido é assim, eu respeito. Agora, eu vou querer mudá-la? Não, eu tenho que mudar a mim mesmo. E há coisas que a gente tem que se ajustar, irmãos. Há uma história de dois, desculpa a comparação, tá? Mas isso está nos livros de casamento, essa história. Eu não lembro o autor que fez essa comparação de dois porquinhos, espinhos, que viviam no Alasca. Frio, gelo. E aí eles iam para a gruta, e aí quando um frio intenso, um ia esquentar o outro, né? E aí os espinhos separavam. De novo, frio, vamos morrer, vamos juntar. Aí separava. Até a hora que eles conseguiram se ajustar um ao espinho do outro, para não morrerem. Tem coisas que não vão mudar, irmãos. Então, ou se vai mudar, ou
essas coisas vão mudar. Vai em frente, vai com calma, vai em oração, vai perseverando. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Tem coisas que levam tempo, irmãos. Então, eu tenho que buscar Deus e confiar no Senhor. E não ficar criando problema. E outra característica aqui é partidarismo, que Paulo apresenta. Olha só. Os cristãos carnais falavam assim, veja aí, eu sou de Paulo, eu estou do lado de Apolo, eu prefiro Cefas, eu sou de Cristo. No capítulo 1 tem mais esse destaque. Dividiram a igreja em partidos, em grupos. E aí Paulo, no verso 5, diz assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Capítulo 1, verso 13. Será que Cristo está dividido? 1,13. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Nós não somos nada. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Cuidado com os heróis. Cuidado com os heróis. Com os artistas. O apóstolo João encerra a sua carta dizendo assim, cuidado com os ídolos. Falando para a igreja, tá? Não está falando para não crente, não. Cuidado com os ídolos. Tem artista, irmãos, cantor, pregador que gosta de ser aplaudido, ovacionado, receber as glórias. E cada vez mais glória, o cachê vai aumentando. Porque ele é o máximo, ela é o máximo. Alcançou o sucesso, a histeria, para chegar perto. E aí, quantos casos a gente conhece, né? Que as crianças até da igreja se decepcionam pelo tratamento que recebem. Não é bem assim. Cuidado. Um ídolo pode ser uma pessoa, uma coisa, uma instituição, um partido político, um jogador, um artista. Pode ser você mesmo e o meu eu. Infelizmente, já falamos, o Brasil está dividido. Devia estar unido. Por isso o caos que nós estamos vivendo. Porque há divisão. Há divisão, irmãos. Isso afeta a igreja de Jesus. Afeta a igreja de Jesus. Irmãos, o nosso lado, sabe qual é? Jesus. O nosso partido é Jesus. O nosso Deus é Jesus. Adoramos a Ele, servimos a Ele. E somente quando o Brasil se curvar diante do Senhor é que a cura vem. Homem nenhum vai dar jeito no nosso Brasil, irmãos. Eu sei que há melhores e piores. Eu sei disso e não vou entrar nessa questão, é a sua avaliação, não é? Mas, irmãos, não podemos colocar ninguém no lugar de Jesus. Confiar em homem nenhum, em mulher nenhuma. Nosso lado, repito, é Jesus. É a palavra de Deus. São os princípios cristãos.
os princípios cristãos. Outro dia eu estava lendo um autor e falando assim, como é que você escolhe a igreja para frequentar, se tornar membro? É a mais perto da sua casa? Ele disse assim, é a que está mais perto do Evangelho. Aqui segue mais a palavra de Deus. Aqui está mais próximo de Jesus. Então, queridos, nós precisamos cuidar da nossa vida, nada de partidarismo, em ter cuidado com o que a gente posta, com o que a gente curte, com o que a gente compartilha, para não estarmos caindo num erro carnal de exaltar partidos. Gente, o povo de Deus não pode ser dividido, irmãos. A igreja de Jesus não pode estar dividida. Respeite a posição dos outros. Russell Shedd, comentando esse texto, ele diz assim, ó, no texto original, a pergunta de Paulo, essa pergunta aqui não é quem é Paulo, quem é Apolo. A pergunta é, o que é Paulo? O que é Apolo? Apolo é um termo neutro. Paulo desvia a atenção dos crentes da pessoa do pregador para a função, o que ele está fazendo. A ênfase não é para o mensageiro, é para a mensagem. Não é para o vaso, é o que esse vaso carrega. A preciosidade do vaso, o conteúdo. Não é o pregador do Evangelho, mas o Evangelho. Paulo diz, somos servos, serviçal, diáconos, escravos. Estamos aqui para servir. Aqueles que servem no nível mais humilde, mais baixo, o termo que Paulo usa. Aquele barco, ele tinha um trireme, né? Ele fala dos que ficavam lá embaixo, na parte mais de baixo, que quando houvesse alguma coisa, eram os primeiros a morrer. Eu sou escravo, nós somos escravos assim, servos. Eu sou um servo. Estou aqui para servir, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Eu não quero ser agradado, eu quero agradar. Eu não quero ser servido, eu quero servir. Numa linguagem esportiva, figurativa, né? Nós jogamos no mesmo time, irmãos. Vestimos a mesma camisa, obedecemos ao mesmo treinador, temos o mesmo objetivo. E um autor de família, ele fala assim que casais não jogam ping-pong, um querendo vencer o outro. Pá! Jogar a bola mais difícil para o outro não pegar. Né? Ele fala de frescobol, hoje seria futevôlei, né? Que você tem que, no seu time, né? Vamos dizer assim, você tem que jogar a bola muito bem para o seu parceiro, porque vocês formam um time ali, uma dupla, ou sei lá. Então, é essa a ideia, irmãos. Nós não vamos estar aqui jogando um contra o outro, irmãos. Nós jogando no mesmo time contra o inimigo. O adversário é o inimigo, é o mundo, é a carne. Queridos, nós temos que nos unir para vencer. Somos parceiros, colaboradores, obreiros do reino de Deus. Um só corpo, a igreja de Jesus. E aí o verso 6, só para a gente concluir e partindo para o finalmente, né?
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são o quê? E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Unidos, trabalhando, irmãos. E aí ele encerra lá o verso 16 e 17, dizendo assim: nós somos santuário, templo de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Somos templo, santuário, habitação de Deus. Então eu preciso zelar por esse corpo, eu preciso ter um comportamento que agrada a Deus, eu preciso ter como alvo na minha vida obedecer a palavra de Deus, vencer as barreiras que nos separam, vencer todas elas, procurar a unidade da igreja, a união da igreja, e servir ao Senhor, amando uns aos outros. Que tipo de cristão você é? O primeiro tipo é o cristão carnal, que se caracteriza por carnalidade, imaturidade e mundanismo, ou mundanidade. Agora eu tenho que olhar para mim mesmo. Há alguma coisa disso na minha vida? Há alguma obra da carne na minha vida que está prevalecendo? Eu tenho que olhar para mim mesmo, irmãos. À noite eu vou falar dos dois outros tipos de cristãos. Paulo fala de 3, tratei só de um, mas à noite eu termino. Em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar, dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se você quiser vir à frente, colocando a sua vida no altar de Deus, colocando sua gratidão, é aniversariante essa semana, nascimento, casamento, quer agradecer uma bênção, pode vir, quer colocar sua vida à disposição do Senhor. Senhor, eu quero te servir mais, usa-me, Senhor. Quiser colocar uma luta também, uma provação, uma fraqueza, pode vir também. Estaremos no final orando por você e sua família. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir às duras provas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter, faze-me puro, Cristo Senhor, mas dependente do teu favor. Cristo bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas
quiser vir para a oração, pode vir, meu irmão, colocando a sua vida, a sua família. Estou sendo informado aqui que hoje é dia do zelador. É isso mesmo? Cadê? Tem algum pode vir aqui? Os que estão aí, vamos lá, chama aí para a gente agradecer a Deus a sua vida. Você tem uma bênção para agradecer ao Senhor, quer demonstrar isso? Venha. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, meu irmão, sua família. Ah, queridos, como precisamos melhorar cada dia, testemunhar de Jesus, sermos fiéis, obedientes à palavra de Deus. Sobe aqui, jovens. Estão representando todos os nossos ajudantes aqui. Cadê Ellen? Vem aqui, Ellen. Isso. Esqueci. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Curva sua cabeça, sua fronte diante do Senhor. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor da igreja, aquele que morreu pela igreja, que deu a sua vida por amor. Você pertence ao Senhor, você é filho e filha de Deus, você não é do mundo. Sua vida foi resgatada das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Então peça forças a Deus para você viver na luz, para você estar em paz com Deus. Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos porque ela santifica as nossas vidas. É a prática da tua palavra, Senhor, que vai fazer a grande diferença em nossa vida. A tua presença maravilhosa. Pai, eu quero entregar essas vidas que estão aqui nas tuas mãos. O Senhor conhece a gratidão, o motivo de estarem aqui. O Senhor conhece a luta, a dificuldade. O Senhor conhece o casamento, a família, os filhos, os netos e netas. O Senhor conhece, Senhor, o desejo do coração de cada pessoa, cada filho e filha. Aqueles que estão distantes também, nós entregamos nas tuas mãos. Ó Deus, atende o coração destes teus filhos. Atende, Senhor. Ó Deus de amor, tenha misericórdia de nós. Dá-nos forças, maturidade espiritual, lombos fortes, Senhor, pés fortes na tua palavra. Ó Deus de amor, ajuda-nos a estarmos edificados sobre a rocha, que pode vir chuva, rio, tempestade, e não vão nos afetar, porque estamos firmados na obediência à tua palavra. Abençoa cada vida que está aqui. Obrigado pelos dízimos e ofertas, Senhor, pelo teu povo fiel, que entrega o que te pertence. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana, de nascimento e casamento. E obrigado, irmão, Senhor, por esses irmãos que estão aqui representando os nossos funcionários, representando os nossos zeladores. Abençoa-os, fortalece-os, para que eles tenham alegria, sempre alegria, de servir ao Senhor através do trabalho aqui na igreja. Eles estão servindo ao Senhor, e nós te glorificamos por isso. Pedimos abençoá-lo, abençoar a família de cada um. Oramos assim. Também pedimos, Senhor, pelo teu povo que está viajando, está em retiro ou em outros lugares quaisquer. Nós entregamos cada um nas tuas mãos.
e pedimos que o Senhor esteja guardando e protegendo, livrando, Senhor, dessa influência maligna do carnaval. Tenha misericórdia de nós e abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao irmão aí, ó. Deus abençoe. Aí, fortalece aí. Isso. Deus abençoe, queridos. Aí, parabéns, irmãos. Firme e forte. Isso aí. Irmãos, à noite nós teremos culto, o horário será reduzido. Vocês viram que eu passei um pouquinho do horário agora de manhã, para não passar a noite, tá? Do horário da noite. Então, o sermão vai ser menor, tá? O culto vai ser menor, para a gente sair daqui antes das 8h30, tá? 7 horas o culto, e a gente vai sair antes das 8h30, em nome de Jesus, tá bom? Nada de medo de bate-bola, de mascarado, não tem nada com isso não, pode ficar tranquilo, ninguém vai atingir não, você está guardado e guardada nas mãos do Todo-Poderoso, amém? Deus abençoe a todos, bom dia.